Olá, glória a Deus, como você está? Tudo bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Hoje eu quero terminar a parte que fala sobre a porta do reino. Na série dos Fundamentos Cristãos, hoje eu quero falar sobre o terceiro ponto, você lembra? Lembra quais são os pontos? O arrependimento, hã? Batismo nas águas e os dons do Espírito Santo, não é isso? Receber o dom do batismo do Espírito Santo, não os dons do Espírito Santo. Receber o batismo do Espírito Santo. É que em alguns lugares na palavra de Deus diz que o batismo do Espírito Santo vinha como um dom. Olha aqui, você lembra da figura? O arrependimento aqui em cima, o batismo nas águas e o batismo ou o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo se refere ao batismo. Os dons do Espírito Santo é que nós devemos buscar, né? O apóstolo Paulo ele diz que nós precisamos buscar os melhores dons, os dons do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo, ele faz parte da porta do reino de Deus. Arrependimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo. É interessante que quando nós vamos ver, a gente vê esse passo a passo também foi feito com os apóstolos. Os apóstolos, eles se arrependeram. Eles creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, começaram a seguir Jesus. Muito provavelmente, a palavra de Deus não diz, mas eles foram batizados nas águas, igual Jesus foi batizado, né? Pelo Espírito, por João Batista. E depois eles receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ou seja, eles foram batizados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. E com a gente acontece a mesma coisa. Quando nós cremos na palavra de Deus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos arrependemos dos nossos pecados, depois somos batizados nas águas e depois recebemos o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes nós somos batizados no Espírito Santo mesmo antes de receber o batismo nas águas. Isso pode acontecer. O importante é que esses três dons, esses três eventos, fazem parte da porta do reino de Deus. Eles caracterizam a porta do reino de Deus, né? São o arrependimento, que é uma atitude nossa, o batismo nas águas, que também é uma atitude nossa, e depois um prêmio, o batismo no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus! O batismo no Espírito Santo, ele também tem sido um ensinamento muito distorcido pelo nosso inimigo nas igrejas hoje. Ele tem sido muito confundido, ensinado errado, né? É um ensino fundamental que Satanás tem procurado anular, distorcendo e confundindo, mas ele não é vitorioso. Vitorioso é o Espírito Santo, que tem sido conhecido e experimentado cada vez mais. Deus tem derrubado barreiras e tradições humanas para que o seu povo possa conhecer essa tremenda experiência de revestimento e poder. As mentiras e enganos do diabo são anuladas pela Bíblia. Tem muita igreja que não acredita mais na operação do Espírito Santo, que acha que o Espírito Santo parou de operar lá no Novo Testamento. Tem muita igreja que ensina que o Espírito Santo não opera mais. Tem muita igreja que não acredita nos dons de línguas, ou seja, não acredita na operação do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência simples. É para todos os filhos de Deus e deve ser encarado de forma prática. Não adianta saber tudo sobre o Espírito Santo e não ter uma experiência com ele. Aqui nós vemos quando a palavra de Deus nos diz, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você ter muito conhecimento sobre o Espírito Santo não te leva a lugar nenhum. O que te leva a algum lugar é ter experiência com o Espírito Santo. Afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Você conhece o Espírito Santo? Você sabe quem ele é?
Sabe, tem muita gente que confunde o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo em inglês, por exemplo, ele é chamado de ghost, fantasma. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é uma energia. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é um anjo. Não. O Espírito Santo, na realidade, é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Primeiro, nós temos Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos Jesus, o Filho de Deus, que é a palavra viva, que por ele todas as coisas foram criadas. Deus utiliza Jesus, ou seja, utiliza a palavra para criar todas as coisas. E, em terceiro lugar, nós vemos o Espírito Santo, que na realidade nós não sabemos se é em terceiro lugar, porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. O Espírito Santo já existia desde a eternidade. O Espírito Santo é tão eterno quanto Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa na qual nós podemos ter comunhão, na qual nós podemos conversar, falar, ouvir. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O nosso Deus, ele é um Deus em quem nós cremos, é um Deus triuno, ele é um Deus, ou seja, um único Deus em três pessoas inseparáveis. O Altíssimo Deus, aquele que nos fez, o grande eu sou, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Jesus, como a gente já falou, a segunda pessoa, e o Espírito Santo, que também é uma pessoa, ou seja, Deus, ele é três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em Judas 1, capítulo 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, nesses dois versículos, nós vemos claramente a palavra citando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um único Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo, ele aparece na Bíblia representado por diversos símbolos. Ou seja, em Lucas 3,16 ele aparece como sendo fogo. Em Atos 2,2 ele aparece como sendo vento. Ele aparece como sendo água, rio, chuva. Em João 7, 37 e 39. Ele aparece como óleo em Zacarias 4, versículos de 2 a 6. Ele aparece como selo em Efésios 1,13. E ele aparece como pomba em Mateus 3,16. Porém, o Espírito Santo não é nenhum desses símbolos. Ele apenas aparece representado por eles nessas passagens. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, olha só, ele é Deus. Alguns fazem uma tremenda confusão dizendo que o Espírito Santo é uma energia cósmica, um anjo, uma substância nebulosa, uma nuvem que paira sobre a cabeça dos cristãos e muitos outros enganos. Isso porque não o conhecem, não dependem dele, não dão espaço para ele, andando dessa maneira por tantos caminhos errados e caindo em tantas contradições. Mas a verdade é apresentada pela palavra de Deus, e nela nós vemos que o Espírito Santo é Deus, do mesmo modo que o Pai e o Filho. Em Hebreus 9,14, nós vemos que o Espírito Santo é eterno. Em Salmos 139, versículos de 7 a 10, nós vemos que ele é onipresente. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, nós vemos que ele é onisciente. E em Lucas 1,35, nós vemos que ele é onipotente, ou seja, ele possui todos os atributos de Deus. Então, ele é Deus. O Espírito Santo, como a gente já falou, ele é uma pessoa. Jesus, quando fala sobre o Espírito Santo, o apresenta como uma pessoa, alguém semelhante a ele,
que estaria conosco para sempre. João 14,15 diz: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Nesse texto, a palavra usada para consolador vem do grego parakletos, que significa alguém semelhante, que fica ao lado, junto. Essa palavra traz o sentido de aconselhador, exortador, intercessor, estimulador, consolador e fortalecedor. O Espírito Santo tem todas as características de uma pessoa. Ele ama, ele fala, ele ensina, ele se entristece, ele auxilia, intercede por nós, ele tem vontade própria e nós podemos ter comunhão com ele. O Espírito Santo no Antigo Testamento já havia, ele já existia no Antigo Testamento. Como nós falamos, lá em Gênesis ele aparece dizendo que ele estava sobre a face da terra, sobre a face do abismo. O Espírito Santo está presente na obra de Deus desde sempre e até hoje e eternamente. Só no Velho Testamento ele aparece mais ou menos 88 vezes. São 88 citações. Em Gênesis 1, versículos 2 e versículo 26, em Números 11, versículos 16 e de 24 a 30, Deuteronômio 34, 9 e várias outras situações. No Velho Testamento, ele aparecia como manifestações fortes, repentinas e sobrenaturais, capacitando uma pessoa para uma determinada tarefa e depois o Espírito se retirava. Mas o Senhor diz que derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo o seu povo, dando a eles um novo coração e finalmente vindo habitar dentro de cada um. Joel viu a transição de um período para o outro. Qual é a obra de Jesus e a promessa do Espírito Santo? Logo no início do Novo Testamento, a gente vê o Espírito Santo operando em Maria, em João Batista e no próprio Jesus. Jesus era um homem com corpo de carne e osso, como o nosso. Ele sentia fome, sede, frio, se cansava, chorava, se alegrava, sentia dor. Jesus era Deus e é Deus. Mas enquanto esteve em carne, ele não operava nem agia segundo a sua divindade. Ele tinha se esvaziado. O Verbo se fez carne, se fez homem, e como homem dependia do Espírito Santo para pregar, curar, orar e fazer tudo o que Jesus fez aqui. Tudo o que ele fez e ensinou foi pelo poder do Espírito Santo. Atos 10, versículo 38, nós lemos assim: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lucas 3, versículos 21 a 23, ele fala assim: quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu essa voz: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Depois disso, ele começa a ensinar, curar, operar milagres e fazer discípulos. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo sobre todos os que crescem em seu nome. Jesus então se entregou por nós, tomou sobre si os nossos pecados e morreu na cruz. Ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, ressuscitou e esteve com os discípulos por 40 dias. Nesse período ele disse a eles para esperarem em Jerusalém até que fossem revestidos com o poder do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 24, versículos 44 a 49, nós lemos assim: depois disse-lhe: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, em que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Vós, pois, testemunhas dessas coisas, e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Fica, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa, ela se cumpriu em Atos 2. Quando a gente lê o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 a 6, a gente lê assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Quando as pessoas viram o que estava acontecendo, eles ficaram todos perplexos e perguntavam: o que quer dizer isso? Então Pedro se levantou e disse que era o cumprimento da profecia de Joel, por causa da ressurreição e exaltação de Jesus, e encaminhou os que creram para a porta do reino. As pessoas já tinham se arrependido, já tinham se batizado nas águas, e ao receberem o Espírito Santo, se encaminharam para a porta do reino. Qual a base bíblica do batismo com o Espírito Santo? João Batista falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 11. O próprio Jesus fez essa promessa em Atos 1, versículos 4, 5 e 8. Essa foi a experiência dos apóstolos em Atos 2, versículos de 1 a 4. Pedro disse que essa promessa era para todos os chamados por Deus. Alguns dizem que essa experiência foi só para o tempo dos apóstolos, que hoje Deus não age mais assim. Mas isso não está escrito em nenhum lugar da Bíblia. O Espírito Santo é que dá poder, é o motor da igreja. Se Deus nos tirasse o motor, a igreja ficaria parada. A verdade é que a promessa é para todos os chamados de Deus. Essa foi também a experiência de Cornélio e outros da sua casa. Quando os que se convertiam não tinham essa experiência, os apóstolos os guiavam a essa experiência de batismo com o Espírito Santo. Os samaritanos, o próprio apóstolo Paulo, os efésios. Todos esses textos, todas essas passagens, elas desfazem dois enganos muito comuns na igreja. O primeiro engano: os grupos tradicionais costumam rejeitar a ideia ensinada pelos grupos pentecostais, de que há uma experiência a mais além da conversão, chamada batismo com o Espírito Santo. Para isso se apoiam, e com muita razão, em Atos 2,38, dizendo que se o homem cumpre as duas condições, arrependimento e batismo nas águas, o terceiro ingrediente, o dom do Espírito Santo, é dado automaticamente pelo Senhor, visto que é uma promessa, e Deus não pode falhar. Eles dizem: todo aquele que creu e se batizou já tem o dom do Espírito Santo, não necessita outra experiência. Entretanto, para a argumentação, eles tropeçam nos textos de Atos 8, versículos 14 e 17, e Atos 19, versículos 1 a 7. Se fosse assim, como Paulo perguntaria aos Efésios se receberam o Espírito Santo quando creram? E como explicar o fato dos samaritanos já batizados no nome de Jesus não terem recebido o Espírito Santo? O segundo engano: os grupos pentecostais, apoiados nos textos acima, pregam corretamente que há uma experiência a mais. Há algo além de se arrepender e ser batizado nas águas. Entretanto, geralmente acrescentam Atos 1,4. E esperassem a promessa, e falam da espera, dando a entender que esse dom deve ser esperado, buscado e até suplicado.
Esse ensino vai para o outro extremo, porque ignora que o dom do Espírito Santo já foi dado a todos que creram. Atos 2, 38 e 39. Porque Jesus já foi glorificado. Onde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está em entender que, por um lado, o dom do Espírito Santo já foi dado a todos os que creram e que, portanto, não necessitamos esperar nem buscar aquilo que Deus já nos deu. Mas, por outro lado, quando alguém se converte ao Senhor, ele deve ser instruído a respeito desse dom, receber imposição de mãos e se apossar da promessa de tal maneira que ela seja evidente, palpável e consciente. Não é uma busca, é uma espera. Não é uma busca e uma espera, mas também não é algo automático e inconsciente. Se não é automático, por que dizemos que está na porta? Acontece que não é automático, mas deve ser imediato. Não é necessário esperar dias, meses ou anos. Faz parte da porta. É para ser experimentado no início da nossa vida com Jesus. Na verdade, deveria ser no mesmo dia em que nos batizamos em Cristo Jesus. Alguém recebe uma caixa de presente no seu aniversário. Olha só. Ele não sabe que essa caixa contém 3 objetos. Pega os 2 primeiros, fica maravilhado e dá graças a Deus. Entretanto, não vê o terceiro objeto na caixa e a fecha colocando a caixa de lado. Depois começa a orar a Deus pedindo justamente o objeto que está na caixa e ele não sabe. Ou seja, já lhe foi dado o presente, mas ele não tomou posse, não o recebeu por ignorância. Quando ele for devidamente informado, então vai abrir a caixa e receber aquilo que já lhe foi dado. O que é o batismo com o Espírito Santo? Há vários termos diferentes que Jesus, João Batista e os apóstolos usaram para se referir a essa experiência. Batismo com o Espírito Santo, receber o dom do Espírito Santo, a promessa do Pai, ficar cheio do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, caiu o Espírito Santo foi derramado. Esse batismo é um dom, isso é, um presente, não é um prêmio. Um prêmio é dado para alguém que merece. Um presente não tem nada a ver com merecimento. A virtude é daquele que dá e não daquele que recebe. Também é uma experiência definida e pessoal. Aquele que recebe fica consciente disso. É um revestimento de poder. É a capacitação para ser uma testemunha de Cristo. O batismo com o Espírito Santo não é tudo. Não é um atestado de maturidade. Isso explica porque muitas vezes encontramos irmãos que pregam e ensinam com unção, ou outros que são usados com manifestações de poder e de milagres. Mas quando vamos conhecê-los na intimidade, nos decepcionam com suas vidas. Seu relacionamento em casa com a sua esposa e filhos e na igreja com os irmãos não demonstra o caráter de Cristo. O batismo com o Espírito Santo não opera nenhuma mudança no caráter. Isso requer um contínuo esvaziamento, uma contínua operação da cruz de Cristo, um quebrantamento contínuo que vem pela aceitação das determinações de Deus em nossas vidas, com louvor e ações de graça. Já o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para fazer a obra. O batismo com o Espírito Santo nos dá poder para fazer a obra. O ser cheio do Espírito Santo como uma manifestação do caráter de Jesus. Você vai aprender mais adiante, com o seu caminhar no discipulado, você vai aprender que o caráter de Cristo, você tem que buscar esse caráter, você tem que buscar o enchimento com o Espírito Santo diariamente. Isso vai trazendo sobre você o caráter de Cristo, vai trazendo sobre você a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vai moldando o seu caráter à imagem de Cristo. O batismo do Espírito Santo é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo? Não. Quando a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo, nem sempre está falando de uma mesma experiência. Quando lemos o Novo Testamento na língua que foi escrito,
Vemos ali duas palavras diferentes que descrevem experiências diferentes, mas que são traduzidas para o português como se fosse uma experiência só, o enchimento do Espírito Santo. A primeira palavra é pimpleme, que aparece em textos como Lucas 1,15, João Batista foi cheio, Lucas 1,41, Isabel foi cheia, Lucas 1,67, 68, Zacarias. A outra palavra é pleiros, que aparece nos textos de Lucas 4,1, quando Jesus foi cheio, Atos 6,3, os diáconos foram cheios, Atos 7,55, Estevão estava cheio do Espírito Santo. O texto onde aparece a primeira palavra, pimpleme, dão a ideia de ser enchido, de fora para dentro, o que combina com as palavras caiu e derramado. A outra palavra, pleiros, dá a entender um enchimento de dentro para fora. A primeira é um derramamento, a segunda é um transbordamento. A primeira nos dá poder, a segunda nos enche de vida. A primeira é para testemunhar falando de Cristo, a segunda é para mostrar o caráter de Cristo. A primeira nos capacita para manifestar os dons do Espírito Santo, descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 11. A segunda nos capacita para manifestar o fruto do Espírito, descrito em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. A primeira é uma experiência definida. A segunda é um processo de crescimento. Quando nós somos batizados pelo Espírito Santo, nós estamos sendo pimpleme, nós estamos recebendo poder, enchimento do Espírito Santo, é de fora para dentro. Mas quando nós somos pleiros, nós temos um enchimento interno, nós buscamos ser cheios do Espírito Santo até transbordar. E essa é a diferença entre o batismo do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. A maior diferença é que a primeira se recebe na porta, sem nenhuma condição além do arrependimento e do batismo nas águas. A segunda requer um contínuo esvaziamento, uma contínua operação da cruz de Cristo, um quebrantamento contínuo que vem pela aceitação das determinações de Deus em nossas vidas, com louvor e ações de graça. Para receber o dom do Espírito Santo é necessário falar em línguas? Da lista de manifestações do Espírito Santo, que aparece em 1 Coríntios 12, versículos 7 a 10, a única que não aparece no Velho Testamento é o falar em línguas. Tudo indica que Deus reservou esse dom para o derramamento do Espírito, porque só no Pentecostes que ele surgiu. No Pentecostes, eles falaram em línguas. Na casa de Cornélio, eles falaram em línguas. Em Éfeso, eles falaram em línguas. Em Samaria, não diz o que aconteceu, mas houve alguma manifestação exterior visível. Sobre Paulo, o que não fala, mas em 1 Coríntios vemos que ele fala em línguas. Não há nenhum texto que fale claramente que só recebe o dom do Espírito Santo quem fala em línguas. Não há nenhum ensino de doutrina sobre isso. Só temos descrição de experiências. Por isso nós devemos estar abertos para aceitar que alguém seja batizado no Espírito Santo sem ter falado em línguas. Mas diante das evidências apresentadas no livro dos Atos dos Apóstolos, devemos considerar como exceção e não como regra. Também é bom salientar que os casos que conhecemos de irmãos que só depois de algum tempo de batizados com o Espírito Santo manifestaram o dom de línguas. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Nós temos que entender que nunca, a gente não pode esquecer que essa é uma promessa, mas também é um mandamento. Não é opcional. Todo discípulo deve receber esse dom. Primeiro é necessário ouvir com fé e crer na promessa de Deus. Pedir com fé. Depois de pedir, não é para ficar esperando, mas é para receber o dom, dando graças, louvando e falando em línguas, se isso acontecer na sua vida. É importante orar pelos novos discípulos, impondo as mãos, comunicando o dom do Espírito Santo, para que se receba com fé,
confiando que o Espírito Santo vai revesti-los com poder. Então, nós vemos aqui que o batismo do Espírito Santo, ele faz parte da porta de entrada do reino de Deus. A gente tem que voltar a salientar que a experiência do batismo do Espírito Santo é para o início da vida cristã. Alguns irmãos creem que é necessário ficar esperando. Não! Supostamente baseados nas palavras de Jesus em Lucas 24:49 e Atos 1:4, mas Jesus mandou esperar porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Hoje já não é necessário esperar, pois o Espírito já foi enviado, porque Jesus já foi exaltado. Ver João capítulo 7, versículos 38 e 39. Glória a Deus! Aleluia! Então que a gente possa, com o entendimento desses vídeos sobre a porta do reino de Deus, que a gente possa buscar a entrada, cada vez mais, entrar no reino de Deus, entrar pela porta estreita, estar dentro do reino de Deus. Amém? Glória a Deus! Aleluias! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra e envie para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande. Seja você uma bênção. Leve a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus e, em nome de Jesus, mostre, reflita, demonstre o caráter de Jesus em sua vida, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.